Vamos continuando então aqui. Bem, a sua mãe falou sobre cinemática. Sabe o que é cinemática? Não. Então tem que ver muita coisa. É. O cinemática é o estudo do movimento, tá? Ah, Então, sim. eu não estou preocupado com a causa, eu não estou preocupado como ele surgiu, só estou preocupado como o movimento se dá. Uhum. E existem dois tipos de movimentos bem específicos, que é o MRU e o MRUV. Então, eu vou abrir essa parte inicial aqui, só para tu pegar as bases, tu se sentir bem segura para a próxima parte. A gente tem Ok. bastante aula até a tua prova, então eu tenho certeza que vai dar tudo certo. A hora que você pegar o jeito já era, tá Uhum. bom? Então, bem, é isso, vamos lá. O que nós temos aqui? Movimento. Introdução aos estudos do movimento. Então, quando a gente está estudando física, existem alguns elementos que eles são primordiais para tu entender o problema. E o primeiro deles é, sem dúvida nenhuma, o referencial, tá bom? Uhum. Referencial é aquele lugar onde tu começa a analisar o teu problema. Por exemplo, tu já deve ter andado na estrada e tu viu essas plaquinhas de quilômetro 90, quilômetro 120, sabe essas plaquinhas que Uhum. indicam a posição na estrada para tu não se perder, Uhum. basicamente? Então, bem, o quilômetro 120 está na frente do quilômetro 90, ou atrás, dependendo de para onde tu está indo, né? Se é para norte ou é para sul. Se existe o 120 e o 90, existe o zero, que é então a referência dessa situação. Tudo se dá a partir do zero, ok? Então, por exemplo, numa corrida de Fórmula 1, o marco zero é a linha de chegada, é de onde eles saem para onde eles voltam, né? E assim vai. Então, tu tem que ter bem claro no teu problema onde é o referencial dele, para conseguir resolver as contas, para conseguir escrever os elementos da equaçãozinha. Tu já deve ter visto muitas equaçãozinhas, né? Uhum. Pois é difícil decorar, né? Mas quando a gente entende cada uma delas, fica tudo mais simples, tá bom? Tá bom. Então, bem, aqui tem uma situação dessa, né? A gente está ordenando ponto a ponto aqui o movimento. Então, por exemplo, digamos que a gente está pensando nessa segunda linha aqui. Aqui é o marco zero, mas não necessariamente o movimento começa aqui. Ele pode começar mais na frente, ele pode começar mais atrás, né? Se tu Uhum. tá pensando, por exemplo, numa corrida de Fórmula 1, tem carros que eles não estão na frente, né? Tem carros que começam lá atrás, eles foram mal no treino e tal. Então, para algumas situações é até impossível todo mundo começar na mesma posição. Então, diferentes situações vão ter diferentes posições iniciais, né? Então, Uhum. olha só essa situação aqui. Ó. O marco zero nessa situação está aqui, só que o objeto A está, ele começa o movimento dele na frente e o C começa atrás. Então, as equações deles vão ser diferentes porque a posição inicial deles é diferente. Tu já deve ter ouvido muito essa palavra, né? Posição inicial. Ah, sim. Pois é. Então hoje tu vai entender tudo isso. Pode ficar tranquilo. Se não entender, eu pulo do meu prédio aqui, porque isso aqui é algo que eu ensino há muitos anos e eu tenho certeza que você vai entender, não precisa se preocupar. Então eu estava falando justamente do referencial, né, o lugar onde começa o movimento. Eu quero falar um negócio bem que vai parecer meio estranho assim no primeiro momento, mas vamos pensar nessa situação aqui. Tem um cara fora do ônibus e um cara dentro do ônibus, certo? Ok. Para o cara fora do ônibus, ele vai ver o rapaz ali dentro do ônibus se movendo. Então ele vai dizer para si mesmo: aquele cara dentro do ônibus está se movendo. Tá bom? Uhum. Agora vamos pensar numa situação contrária. Vamos pensar o cara dentro do ônibus. O ônibus está se movendo. E ao passo que o ônibus se move, as pessoas dentro do ônibus veem quem está parado fora se movendo. Ok? Então, o que está em movimento, de uma forma geral, depende do referencial que tu está pensando. O cara que está no referencial chão aqui, estação no caso, quem está dentro do ônibus está se movendo. Para o cara que está no referencial ônibus, quem está na estação é que está se movendo. Daí tu pode estar pensando o seguinte, professor, você está me zoando, né? É óbvio que quem está no ônibus é que está se movendo, porque o ônibus é que está se movendo. Você pode estar pensando isso, né? Uhum.
Mas imagine a seguinte situação, então. Imagina que você é um alienígena fora da Terra. Você está parado com a sua nave espacial fora da Terra. Você está vendo esse cara aqui. Ele não vai estar parado para ti, por um motivo muito óbvio. A Terra gira, certo? Uhum. Pois é. Então não existe nada que está definitivamente parado. As coisas estão sempre paradas ou em movimento em relação a um referencial. Tá bom? Uhum. Muito bem. Então, tendo essa ideia em mente, boa parte da teoria já está explicada para ti. Tu já andou de avião? Já. Então eu não sei se tu sentiu essa experiência, mas eu como físico, para mim foi muito marcante isso. Tipo, eu tava no avião, no chão ainda, né, ele manobrando, Uhum. e daí eu fiquei olhando pro lado e tinha um outro avião. Uhum. E eu estava vendo um movimento, mas eu não conseguia afirmar, eu realmente não conseguia afirmar para mim mesmo, se quem estava se movendo era o avião que eu estava, ou o avião ali fora. Ah, sim, isso acontece muito comigo também. Pois é, por quê? Porque quanto maior o teu referencial, mais difícil é entender se ele está se movendo ou não. Tipo, a Terra está se movendo, mas ninguém está sentindo isso. Porque a Terra é gigante, né? Uhum. Um avião é muito maior que um carro. Então, tu sente menos que o avião está se movendo do que um carro, que está o tempo todo freando e tal, e tu se move junto com as freadas, não é mesmo? Uhum. Então, que bom que tu entendeu esse exemplo. Ele é sensacional para tu entender essa questão de referencial. Show de bola. E o referencial ele nos engana bastante, né? Tu já deve ter visto, já deve ter andado numa estrada que tem pista que tem mão única, né? Então, do teu ladinho tem um carro indo na tua direção. Já deve ter passado por isso, né? Uhum. Então, o que acontece? Esses carros que estão vindo na tua direção, eles não parecem mega rápidos na estrada? Parece. Pois é, e se tu tá numa estrada de mão dupla, os carros do teu lado não parecem tão rápidos assim. Por quê? Novamente por uma questão de referencial. Como tu tá se movendo na direção dele e ele na tua, é como se as velocidades se somassem. Então, para ti, vai parecer que aquele carro está uns 300 por hora. Agora, um carro que está a 150 por hora do teu lado, e você também é 150 por hora, vai parecer que está parado, porque ele não sai do teu lado. É tipo tu olhar para o lado agora e... O que está do teu lado direito agora? Tá o meu Nintendo. O meu Nintendo está atrás de mim. Então, pois é, os nossos Nintendos estão parados para a gente, né? Mas se a gente estiver indo em direção ao Nintendo, ele, de certa forma, vai parecer que está vindo com uma velocidade na nossa direção. E se alguém atacar ele na gente, mesma coisa. É. Então tá bom. Beleza, então tem uma coisa muito interessante, e até eu não vou falar sobre o Einstein hoje, mas isso que acendeu uma luz no Einstein para mudar toda a física a partir do século passado, que é o seguinte, se liga. Imagina tu dentro de um trem e tu vê uma lâmpada caindo, tá? Você aqui vendo a lâmpada caindo, tá bom? Uhum. E, bem, parece, obviamente, né, você dentro do trem, que a lâmpada tá caindo para baixo, em linha reta para baixo. Uhum. Né? O mesmo está acontecendo agora. Se uma lâmpada cair, vai parecer que ela está caindo em linha reta para baixo. Mas a Terra está girando, pense nisso. Uhum. Agora, se liga aqui, ó. Um cara fora do trem vê essa mesma lâmpada caindo, mas o trem está se movendo. Se a lâmpada realmente caísse em linha reta, ele ia ver ela caindo aqui na posição 1. Mas, como o trem está se movendo, ele vai ver ela caindo aqui na posição 3. Certo? Agora um monte de coisa faz sentido. Pois é. Então é isso que está acontecendo, tá? Esse é o tal do movimento relativo. Uhum. Esses dias a minha professora explicou, tipo, acho que ela mencionou isso, que quando alguma coisa cai, ela nunca cai em linha reta, tipo uma bolinha cai da mesa. Uhum. Ela nunca cai em linha reta, ela cai meio curvada. Exato. Ela falou de um jeito bem bizarro, né? Mas o que está acontecendo é isso aqui. Tá bom? Uhum. E na realidade, tudo na Terra cai curvado. A tua professora falou certo, só que ela devia ter explorado um pouco mais. Por exemplo, imagina numa batalha naval. Uhum. Tu tá, sei lá, tu tá no mar e tem lá a quilômetros de distância tem um outro navio vindo. Tu tá vendo ele a quilômetros de distância. A quilômetros mesmo. Mas o canhão é tão forte que ele pode atirar lá naquele trem. No trem não, tô misturando as coisas. No navio, ok? Agora, a Terra está girando no processo da bala do projétil sair do teu navio e ir até o outro navio que está a quilômetros de distância, certo? Uhum. Nesse meio tempo, a Terra girou. Então, a bala, como ela está indo
supostamente em linha reta, na realidade ela vai sofrer uma deflexão por causa da Terra girando. Então, as coisas estão sempre em movimento. Não tem como tu definir alguma coisa que está realmente parada, tá? Se tu pensar assim, mas a Terra tá parada. Não, a Terra não está parada. Mas o Sol está parado. Não, o Sol não está parado também. Está se movendo por um buraco negro. Mas o buraco negro está parado. Não, ele está se movendo em direção às galáxias do grupo local. Mas essas galáxias, elas estão paradas. Não, elas também estão se movendo e movendo rápido pra caramba em direção a outras galáxias, outro grupo de galáxias. Então não tem nada parado. Nada, absolutamente nada. Muito bem. Até uma ideia muito massa é tirar energia desse movimento para alimentar a Terra, né? Mas claro que a gente não chegou nesse nível muito massa ainda. Seria bem legal. Seria empolgante. Vamos para a próxima coisa aqui. Bem, olha só, velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea, próxima parte do movimento. Então a gente entendeu que as coisas se movem, elas se movem relativo e tal, pá. Agora vamos entender o fato delas estarem se movendo. Porque para um objeto estar se movendo é necessário que ele tenha velocidade. Tu nunca vai ter algo se movendo se ele não tiver uma velocidade. Por quê? Porque a velocidade é, por definição, a taxa de variação da posição no tempo. Então, por mais devagar que algo se mova, se ele saiu de uma posição e foi para outra, ele se moveu, obviamente, ele deslocou-se no tempo, então a gente pode associar uma velocidade. Por exemplo, aqui nessa situação ele não se moveu tão devagar assim. Ele se moveu 180 km em 3 horas. Legal, é um fato. Agora, eu posso associar uma velocidade a esse movimento. É só eu pegar 180 quilômetros e dividir por 3, ok? Então para descobrir a velocidade média é só dividir sabe, a distância e o tempo? Exatamente, tempo? Só isso. Então tá bom. É só saber qual foi a distância, qual foi o tempo, já era. Daí, a gente pode pensar em qual velocidade é mais alta ou mais baixa. Por exemplo, obviamente, a minha tartaruga se move mais devagar do que o carro do meu pai, por exemplo. Então, como é que eu verifico isso? Devido a essa conta que você acabou de me falar. Né? A minha tartaruga vai se mover 180 km em alguns dias. Né? O carro do meu pai vai se mover em 2 horas. Então, a velocidade dela vai ser 0,000 km por hora. Né? Enquanto do carro do pai é 90 km por hora. Então, existem velocidades mais altas e mais baixas. Tu sempre obtém esses valores por meio dessa divisãozinha. Só isso. Só isso. Facinho. De boa. Eventualmente, a gente vai ver movimentos que a velocidade se altera. Ok? O que a gente está falando agora é uma suposição de velocidade constante. Só que eu vou te explicar, tintim por tintim, quando que ocorrem esses movimentos de velocidade alterando. Não precisa se preocupar, tá bom? Vamos entender tudo aqui. Então, a gente sempre pode associar uma velocidade média. Às vezes, essa velocidade não é muito interessante. Por exemplo, digamos que você queira multar, né, os carros numa estrada. O cara pode ter andado devagar pra caramba durante todo o processo dele ir para um lugar até outro. Mas, se naquela localização que o guardinha lá tá multando, né, ele andar rápido, se naquele pedacinho ele andar rápido, ele vai tomar multa. Mesmo que ele tenha andado devagar nas outras. Né? Então, a velocidade, às vezes, ela altera, né, no movimento. Mas tu sempre pode associar uma velocidade média ao movimento, que é pegar o deslocamento que tu teve, que é basicamente o valor da posição final menos o valor da posição inicial, e dividir pelo tempo em que isso ocorreu, tá bom? Então é isso. Agora, isso vai dizer as diferenças de velocidade de um trechinho para outro durante todo esse movimento aqui? Não, não vai dizer. Ele vai dizer só a velocidade média durante todo o percurso. Então, veja, que é diferente do que o velocímetro de um carro mede, né? Se tu olhar o velocímetro de um carro, ele está mudando o tempo todo a velocidade. O tempo todo. Mas se, por exemplo, a casa da tua avó fica a 10 quilômetros da tua casa, e tu fez esse movimento aí,
de sair da tua casa e para a casa da tua avó em 1 hora, a tua velocidade foi 10 quilômetros por hora. Apesar de em determinados momentos tu poder ter ido correndo, ou tu poder ter ido devagar, parou para conversar com alguém. Então, o velocímetro do carro, ele mede todas essas velocidades, mas no fim, tu pode fazer uma conta, que ele não faz, que é a conta da velocidade média. Uhum. Então, veja, são duas coisas diferentes. Tu tem que pôr na tua cabeça, tá? Que existe a velocidade média e a velocidade instantânea. A velocidade que o velocímetro mede é instantânea. A velocidade que tu faz a continha é a média. Ok. Existe até uma conta que a gente aprende na faculdade que envolve isso aqui de limite, né? Caso tu tende esse tempo a zero, mas a gente não vai falar sobre isso. Show de bola. Então, existem movimentos que é mais interessante a gente falar em metros por segundo e outros falar em quilômetros por hora. É uma questão de conveniência. Mas os cientistas, em geral, eles têm uma unidade específica para fazer conta, que é o metro por segundo. Tá? Então, é muito importante que tu saiba converter de metros por segundo para quilômetros por hora. Tu já fez bastante essa continha? Eu não lembro. Pois é, digamos que tu tenha um valor de velocidade... tá, sim, eu lembrei. Eu Show. fazia isso há uns anos atrás, mas eu esqueci. É basicamente tu dividir ou multiplicar por 3,6, tá? 3,6, tá. Isso, então pensa assim, ó, eu vou te dar a dica que eu aprendi para não esquecer quando quer multiplicar ou dividir. Pensa comigo, quilômetro e hora são coisas grandes, né? Comparado com metro e segundo, que são coisas pequenas. Então, se você quer passar para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Que vai dar um número maior. Agora, se tu tem quilômetros por hora e quer passar para metros por segundo, ó, metros por segundo é uma coisa pequena. Então tu diminui, tu divide por 3,6, entendeu? É isso. Então, show. Meu, tô falando pra caramba, né? Eu não quero falar tanto assim, eu não sou de fazer isso. Eu ensino pelo método socrático, o Sócrates lá da Grécia e tal. Ele falava o seguinte, que a gente só aprende quando a gente nota aquilo que a gente não sabe primeiro, né? Conhecimento vem quando a gente erra, basicamente. Então, eu sempre tento fazer o aluno resolver algumas contas sozinho, sem a minha ajuda. E depois que ele tentou, percebeu as dificuldades e tal, eu vou lá e ajudo. A gente sempre aprende melhor depois que a professora faz a revisão da prova, né? É verdade. Então, a ideia é essa. A ideia é fazer desse jeito. Okay. Então, beleza. Tem algumas coisas aqui sobre movimento progressivo e retrógrado, eu vou dizer para ti. Progressivo é movimento para frente e retrógrado é para trás. Acabou. Okay. O nome já está bem indicando, né? É, meio autoexplicativo. Bem autoexplicativo, muito bem. E agora vem uma coisa bem física, que é a função horária. Nós falamos muito papo teórico aqui, agora vai vir continha. Ok. A função horária é uma equação extremamente especial, porque ela diz qual é a posição do teu objeto em função do tempo. Olha o poder dessa equação. Tu só precisa saber o tempo que se passou de movimento para saber onde esse objeto está. Muito massa, né? Por exemplo, tu já deve, talvez não, mas existe uma sonda, tu talvez não ouviu falar dessa sonda, a sonda Voyager. Ela já ouvi falar. Pois é, ela está no espaço sideral há uns bons 40 anos. E, recentemente, os cientistas falaram que ela saiu do sistema solar. Nossa! Então ela está no espaço interestelar. Bem, como é que eles sabem isso? Porque eles têm a função horária dessa sonda. Eles sabem, por uma equaçãozinha simples, qual é a posição dela em função do tempo que ela está se movendo. Ok? Então eles sabiam que, vamos dizer assim, se tu colocar 40 anos, ela ia estar numa posição fora do sistema solar. Acabou. Muito simples. É bem simples desse jeito, assim, não tem coisas espalhafatosas assim. E essas equações, em especial no espaço, são bem simples mesmo. Porque no espaço não tem gravidade e tal, isso facilita um pouco. Realmente. Ó, aqui nós temos um exemplo de equação que me dá a posição space, né, em função do time, tempo. Beleza? Então, normalmente a gente chama de S, usa S e outras
outros detalhes para essas equações? A tua professora falou sobre a equação chamada sorvete para ti? Ah, sim, tem o tio ateu, alguma coisa do tipo. Vovô ateu. O vô ateu e o do Torricelli, que é o que eu lembro direito. Isso, tem o sorvete, tem o sorvetão, tem o vovô ateu e Torricelli. Tem Eu outra sempre falo secreta com também. tio ateu por alguma razão. Vovô. Vovô por causa de velocidade, né? Então, Uhum. por isso que tem o V ali. Beleza. Tio ateu foi massa. Vou inventar uma. Então tá, essa equação aqui é a tal da sorvete. Eu não vou te mostrar ela como sorvete por enquanto. Eu quero te mostrar o que é cada termo. Tá bom? Bem, essa equação basicamente ela dá a posição de um objeto em função do tempo. Então note que para diferentes tempos que você colocar aqui, você vai ter diferentes valores de S, né? Essa tabela mostra bem isso. Se você colocar t igual a 0, a posição é 10. 1, 5, viu? Sobe de 5 em 5, né? Uhum. Pois é. Eu acredito que você está estudando isso agora em matemática, ou já estudou alguma vez na vida, a tal da equação da reta, lembra? Lembra disso, pelo menos? Acho que não. Tá bom, então deixa para lá. Mas isso aqui é uma equação de uma reta. A gente nota isso porque é crescente, é progressivo, é constante, é uniforme o aumento. Sabe? Isso aqui saía, de certa forma, por uma regra de 3. Certa forma. Não leve isso ao pé da letra. Mas regra de 3 tu já ouviu falar, com certeza. Ah, já. Sim. A regra de 3 é uma equação de reta, só que os professores não nos contam isso. Eventualmente, se a gente tiver mais aulas, a gente vai conversar e tu vai fazer uma maçaroca de tudo isso e vai entender tudo de uma vez, te garanto. Ah, espera. Ah, de boa, de boa. Vai dar tudo certo. Então, bem, aqui nós temos então como se deu o movimento desse rapazinho aqui, ó. No instante zero, ele estava na posição 10. Quando passou um segundo, ele já estava na 15. Passou 2, estava na 20. Como é que ele encontrou essas coisas? Simplesmente jogando esses valores de tempo na equação. Tranquilo, né? Show. Existem equações que o cara vai para trás, tipo essa aqui. O que deixava claro que ele iria para trás? Esse sinal de menos, né? Cada vez vai ficando maior o número negativo, diminuindo mais, cada vez mais a coisa. Algumas equações, elas não são tão simples assim, tipo a sorvetão aqui. Não quero entrar em detalhes do porquê que isso aqui é sorvetão, mas ela é. E nós temos um t ao quadrado, que faz as contas ficarem um pouquinho diferentes. Não tão simples de observar. Cada coisa ao seu tempo. Então, eu quero fazer o seguinte. Eu vou falar desse exemplo aqui para ti. Eu vou fazer uma continha para ti depois. E daí depois você vai fazer uma continha, sozinha. Ok. Então vamos lá, vamos aos pouquitos, aos pouquitos. Então, um ônibus passa pelo quilômetro 30. De uma rodovia às 6 horas e às 9 horas e 30 minutos passa pelo quilômetro 240. Então, note, já temos bastante informação, né? O cara lá estava fazendo as contas, ele percebeu então que ele passou pelo quilômetro 30, ou seja, o início da análise dele começou quando ele passou pelo quilômetro 30. O que aconteceu antes, se o ônibus bateu, se ele fez qualquer outra coisa, não importa. A minha análise começa onde o enunciado está falando. Então começou no quilômetro 30 e ele falou que isso ocorreu às 6 horas. Provavelmente 6 horas da manhã. E depois ele notou o seguinte, às 9 horas e meia, passou pelo quilômetro 240. Qual é a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Pergunto à senhorita. Para a pergunta que o enunciado está fazendo, velocidade escalar média, vai importar se o ônibus parou, se o ônibus acelerou num determinado momento? Não, exatamente. Para descobrir a velocidade escalar média, nos interessa só o deslocamento e o tempo que isso ocorreu. Show de bola. Muito bem, então muito provavelmente vamos fazer essa conta em quilômetros por hora. Porém, essa hora aqui não está
apenas em hora. Ela está É. em minuto também. Então tem que converter isso aí só para horas. Né? Uhum. 9 horas e 30 minutos, apenas em horas, é quantos? Você saberia me dizer? Calma. Estou calmo. Deixa eu pensar. 540. Não, eu não estou Não, te pedindo a calma. velocidade ainda. Eu só estou lhe pedindo quanto é 9 horas e 30 minutos apenas em horas. Ou Em seja, horas? some com esses minutos aqui, basicamente. 9 horas. 9 horas e meia. 9 horas e meia. Ou seja, 9,5 horas, entendeu? Uhum. Então é bem fácil tu converter quando tu tem essas coisas tipo, frações simples, assim, tipo, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Né? 30 minutos é meia hora, então é 0,5 horas, entendeu? Uhum. A ideia é essa. Show. Então eu vou passar isso aqui para apenas horas, é 9,5 horas. Então está aqui a diferença de deslocamento, o 240, que era a posição final da análise, e o 30, que era a inicial. É sempre final menos inicial, tá? Tá. Deu isso? Quilômetros, então ele se deslocou 210 quilômetros. Em quanto tempo? Em 9 horas e meia menos 6 horas. Isso dá 3 horas e meia. E meia. Significa meia hora, ou seja, 0,5 horas. Tu não concorda comigo que 50 centavos é metade de R$ 1? Sim. Ou seja, 0,5 é metade de 1. Uhum. Por isso que isso aqui é meia hora. Uhum. Show. Então a gente divide essas coisas da 60. Beleza? Tá bom. Então, beleza. Um problema bem Bananovski aqui. Agora eu vou fazer um problema bem tosco aqui também. Esse 17, tu vai fazer o 20 depois. Tá bom. Vou colocar no Paint. Daí a gente conversa lá no Paint. Só um segundo para eu pôr no Paint para você ver. Eu faço conta no Paint ainda. Eu tô preso nos anos 90. Lamentavelmente, assim. Vamos lá. Vamos ler enunciado aqui juntos. Um móvel percorre uma distância de 1.200 metros em 4 minutos. Qual é a sua velocidade escalar média? Bem, se eu estou interessado em velocidade escalar média, eu estou preocupado em ΔS, ou seja, deslocamento, posição final menos posição inicial, dividido por ΔT. Ok? S final menos S0, ou S inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial, ou simplesmente a variação do tempo. Tá? Então, a gente vemos aqui, assim, nesse português topzera, que ele percorreu 1.200 metros de distância. Então, esse negócio aqui foi 1.200. Professor, mas tu não achou isso e isso para fazer com que não precisa. Só precisa entender que isso aqui é o deslocamento, entendeu? Uhum. Então, sabendo, veja, tu conhecendo o conceito, tu pode evitar algumas contas. Bem, eu posso dividir por 4 minutos se eu quiser. Daí eu vou ter o seguinte, que a velocidade média foi... quanto é 1.200 dividido por 4? É 300. 300. 300 quilômetros por minuto. Pronto, isso é uma resposta válida. Se eu quisesse converter tudo mais, poderia. Mas eu não vou fazer isso. Depois a gente faz. O que não vai faltar é a conta hoje. Tá bom? Agora é o seguinte. Eu vou te pedir para tu fazer a próxima conta que eu também vou colocar aqui no Paint. Tu não precisa copiar nada que eu pôr no Paint, porque eu vou te mandar no WhatsApp depois, tá bom? Ok. Só anote mesmo no teu caderno aquilo que for realmente interessante. Que pá! Acendeu uma luz no teu cérebro. Uhum. Então, você vai resolver este probleminhazinho aqui. Bom, tu tá conseguindo ver bem? Aham. Então tá, eu vou sair por uns 3 minutinhos, 4, quando tu resolver. Daí, bem, eu vou te dar o tempo para resolver e daí eu pergunto se tu resolveu ou não, tá? Se tu resolver antes de eu voltar, tu bate uma foto e me manda no WhatsApp. Quero ver como é que tu resolve, tá? Ok, ok. Não vou te explicar isso aqui, tem que ir sozinho primeiro. Tá.
Eu pedi para você mandar a foto lá, desculpa eu não estar te respondendo, é que eu estava fazendo outro negócio aqui. Ah, tudo bem. Você fez a conta? Acho que sim, acho que eu consegui. Eu estava esperando a foto. Manda a foto lá. Peraí. Ah, Já é rápido, hein? eu fiquei um tempinho pensando. Eu não sei se tá certo, mas. Sem problemas. Estamos aqui para errar e aprender. Ah, vamos ver. Bem, o que o problema está pedindo? Ele está pedindo a velocidade escalar média entre T1 e T2. Uhum. A gente viu que o deslocamento entre T1 e T2 foi 120 menos 50, 70, perfeito. E o tempo entre T1 e T2 não foi 20, não foi 20 segundos. Por que você colocou 20 segundos? É porque 20 é o único. Ah, não, é 10. Hã? A velocidade média, ó, tem algumas coisas erradas aqui. Por exemplo, você escreveu que velocidade média é velocidade dividido por tempo ali em cima. Não é. É deslocamento dividido por tempo. Ah, pronto. Então, tudo bem, o deslocamento você colocou certo ali, 70. Agora, qual o tempo? O tempo que aquele deslocamento ocorreu. O deslocamento que você está calculando não ocorreu em 20 segundos. Ele ocorreu em 10 segundos. Porque ele ocorreu do instante 10 até o instante 20. É, sim, eu não tinha lido ali em cima. Isso. Então vai lá. Eu vou pegar um negocinho aqui, menos de um segundo eu já volto. Uhum. Voltei. Quando terminar a conta, daí me manda certinho, sem esses errinhos, tá bom? Tá bom. Você falou que tem Nintendo, é o Switch? É, o meu é o Nintendo Switch. Legal, eu também. É, só que o meu é o Lite, porque ele foi mais barato. Pena, né? Não dá pra jogar na TV. É. Agora tá certo. 7 km por hora. Show! Muito show! Beleza. Esse foi um problema assim for dummies. Vamos pegar um pouco mais tenso. Não tem Tá. problema se errar, não tem problema. Para depois eu falar um pouquinho de coisas de corpo extenso. Agora eu vou colocar uma questão de vestibular que envolve tabela. Então, um Tá. pouquinho diferente. Mas, ó, tu tá no caminho certo, tá conseguindo entender o que realmente importa. Então, é isso aqui. Então, eu tô aqui, tá? Se surgir qualquer dúvida, me pergunta dessa vez, que isso aqui é um pouquinho mais difícil. Mas tenta Tá. sozinha primeiro.
Mais complicado esse aí, né? É um pouquinho. Tenta começar ele, pelo menos. Só começar. Ah, sim, eu já comecei. Ah, show de bola. Já tô na metade da primeira. Pra quem disse que não sabia nada, tá muito bem. Que legal. Ah, E aí, você tá jogando o que no seu Switch? antes eu tava jogando Animal Crossing. Eu gosto muito desse jogo. Legal, também tem. Já visite a minha fazendinha. Fazendinha Ah, não, a é. minha A ilha. ilha. É, Eu confundindo tô, com eu o tô Star. tentando muito ir pra 5 estrelas. Ah, eu não Mas eu tô não consigo nesses de jeito níveis. nenhum. Não tô nesses níveis. Eu já que faz uns meses já. Uhum. Você já visitou alguma ilha, alguma coisa assim? Que eu não fiz esse, não tive esse empenho aí. Eu só fui de sonho, mas não de. Porque nenhum dos meus amigos joga. Não dá pra trazer as coisas da. Se tu for de sonho, né? Não, dá pra trazer só dinheiro, mas outras coisas não. Nossa, essa B é meio comprida. É, pra não se perder, né? Pra treinar não se perder. Minha namorada é muito viciada no Pokémon Unity. Ah, Unite. sério? Também jogava, só que fui banido da ranqueada, daí parei. Sério? É, eu quitava muito. Aí eles baniram. Agora eu tô jogando aquele jogo que saiu do Ario lá, sabe? Saiu essa semana. Deve Ah, ter visto a sei. notificação lá, bem legal. Eu jogo bastante Tetris. Ah, o Tetris 99, meu, a minha Aham. namorada já jogou umas 500 horas disso, já, muito viciada. Nossa. Acho que o meu maior ranking no Tetris foi quarto lugar. Ah, tá ruinzinho ainda, hein? Porra! Ah, eu já fiquei em segundo já. Caramba! Deve ter sido muito difícil. É, os japoneses é outro nível, né? Aham. E o meu nome tá em japonês no Nintendo, daí parece que eu sou uma pessoa japonesa. Sei como é. É, eu me assusto com os japoneses, mas tinha aquele jogo lá do Mario, Mario 35, não sei se tu Uhum, lembra. Eu ficava em primeiro direto naquilo. Eu peguei ranking, vamos dizer assim, sub 100, assim, sabe? uhum. Ou sub 50. Eu era bem bom naquilo. Nossa, top. Era top. Agora, como eu tô trabalhando demais, eu tive que dar uma parada. Eu só jogo esses joguinhos simples. O jogo que eu mais jogo ultimamente é aquele de velho mesmo, que tem o. Como é que é? O 51 Worldwide Classic, sabe? Acho que não, esse não. Aquele que tem 51 jogos, tipo Ah, de. sei, sei, sei. Bem tosco. Fico jogando esse jogo de velho aí. E agora que eu comprei o Wario também, uns microjogos, assim, cada joguinho demora tipo 3 segundos, 5 segundos. Ah, mas desde que seja legal, tá ótimo. É ótimo. Graças a Deus eu fui banido lá do Pokémon Unity, porque eu tava muito viciado também naquilo. Daí, os jogos que eu tenho no meu Nintendo são o Animal Crossing, o Tetris, eu tenho o Hollow Knight Hollow e Knight. Cuphead. Só? Mas tem um monte de jogo de graça que tu pode baixar. Só que acho que a capacidade do meu Nintendo é um pouco baixa, sabe, de Ah, isso. armazenamento. É, tu tem que pôr um cartãozinho de memória, né? É, Eu tenho um de 128 GB, eu recomendaria um de 256 para você, tem que trocar o meu. eu vou dar uma olhada depois É, em vale a pena. cartões. Vale a pena. Tá R$ 1 por giga, então tu vai pagar cento e... Se tu comprar um mais simples, tu vai pagar R$ 130. O de Ah, 128 gigas. Já dá para colocar bastante jogo. verdade. Eu vou ver um depois pra comprar.
Porque a memória vem com bem pouco, né? 40 GB, né? É, vem muito pouco. Eu só consegui baixar, tipo, 4 jogos. E o YouTube. Não dá pra ficar sem cartão, impossível. É. Só Tu uma que é dúvida, meio é metros otaku, eu por acho que tu vai segundo, gostar né? de Splatoon se tu jogar. Oi, o que tu falou? É metros por segundo? Não, tá em quilômetros por hora. Ah, Ah, peraí. O tempo na tabela está sendo dado em segundos, então né? eu tenho que converter. Alguma conversão você tem que fazer. Entendi. Falei que você é otaku, nem sei se é, mas é que você tem a imagem de um anime aqui. Ah, sim, eu gosto bastante de anime. Também. Também sou bem otaku. Inclusive, eu tô usando um moletom de Boku no Hero agora. Aí sim! É, Também gosto de Boku no Hero. Qual que é o teu personagem favorito? o Bakugo. É, normal. As meninas adoram o Bakugou. Eu Na gosto do All verdade, a maioria das Might. minhas amigas gostam do Todoroki. Ah, o Todoroki também, Só porque ele é bonitão. bonito. Simplesmente. Não, eu, como já sou mais velho, eu me identifico muito mais com o All Might. Eu gosto muito do All Might. Paizão, ele é muito massa. Aham. Acho que o último anime que eu assisti foi Demon Slayer. Ah, Suyaku! Ó, já que tu é Hum, otaku, eu vou te recomendar um jogo, então, super... Assim, que eu sou viciado porque eu sou muito otaku, né? Que é o Taiko no Tatsujin. Não sei se tu conhece. não. Taiko no Tatsujin é um jogo de ritmo, de tu jogar com um tamborzinho. Se bem que É o jogo do tamborzinho? eu tenho um tamborzinho e tudo. Daí tem um monte de música de otaku, né? Ai, que Tem a legal. música da abertura do Demon Slayer, por exemplo. Ai, que top. Tem a da abertura do Jujutsu. Meu, tem a abertura de um monte de anime. Essa que tá no meu perfil é de Danganronpa. A Danganronpa eu já ouvi falar, mas nunca vi. Nossa, é muito legal. Tem uma ordem certa pra você seguir pra ver os animes e jogar os jogos. Ah, daí já é muito otaquice pra mim. Eu já não tenho mais esse empenho. Antes eu fazia isso com Fate, fazia isso com os outros animes que tinha jogo também, mas agora não dá mais. Impossível. Começa a entrar assim que não sai mais, né? Muita coisa pra fazer. É muita coisa. Pois é. Tipo, porque no Danganronpa tem class trials, né? Cada class trial no jogo dá pelo menos 3 horas de gameplay. Ah, não, nem a pau. Mas é muito legal, vale muito a pena. Imagina, mas pra mim não rola Talvez eu mais. tenha. Eu chorei um pouco, porque muita morte. Imagina. Então você curte mais shounen, então? Sim, eu sou mais do shonen. Dos shounens. Eu e a minha namorada, a gente tava viciadíssimo nas últimas semanas em Kuroko no Basquete. Já viu Kuroko no Acho que eu Basquete? já ouvi falar. Cara, não tem uma menina que vê isso e não se apaixona pelo anime. Eu recomendo fortemente. Minha namorada não é tão otaku quanto eu, mas ela até trocou a imagem do celular dela pelos personagens desse anime. Tava bem viciado, muito bom o anime. Peraí. Nossa, mas. Ou é muito ou eu tô fazendo errado. Bem, eu vou te dar um norte. Vamos ver se tu seguiu esse norte. Sentado em um ponto de ônibus, um estudante observa carros percorrerem um quarteirão de 100 metros. Usando seu relógio de pulso, ele marca o tempo gasto por 10 veículos para percorrer essa distância. Então, teve veículos que percorreram, por exemplo, em 20 segundos, foram mais devagar. Teve o cara que percorreu em 4 segundos, super rápido. Com os dados escolhidos, determine o valor da maior e da menor velocidade. Bem, você vai pegar justamente esses máximos e mínimos aqui, né? Uhum. Você pega o 20 segundos e você sabe que o deslocamento foi em todos os casos 100 metros. Né? Uhum. Então você divide e depois você pode fazer a conversão para descobrir, né? Caso você queira em quilômetros por hora. Mas isso não está sendo pedido na A, então deixa para lá. Agora vamos ver a B. Tu fez isso na A? Tu pegou esses dois dados aqui? Sim. Sim, peguei. 100 dividido por 20 e 100 dividido por 4 tu fez, né? Sim. Perfeito, então tá certo. B. Quais veículos tiveram velocidade média acima da velocidade máxima permitida? Então, você vai ter que testar. Vamos fazer assim. Se ele está pedindo acima da velocidade média, tu vai testando do maior para o menor, entendeu? Então, tu testa o 20, depois tu testa o 16, depois o 15, depois o 12. Daí, se, por exemplo, no 10,
Se, por exemplo, no 10, não sei se é o 10, mas se, por exemplo, no 10 já ficou abaixo disso, tu não precisa fazer as outras contas, entendeu? É que, na verdade, eu acho que eu tô fazendo a conversão errada. Tu tem que multiplicar por 3,6. Sim, mas só uma vez, né? Só uma vez. Depois que tu ok. encontra a velocidade em metros por segundo, tu multiplica por 3,6, tá? Ok. Isso. Tu tá fazendo do maior pro menor? Não, eu tava fazendo 1, 2, 3. Não, tá errado, porque assim tu vai perder tempo. Por isso que É, tá tão devagar. Se tu fizer do maior pro menor, vai ter uma é mais hora, rápido. Eu não tinha né, pensado nisso. todos abaixo, com certeza, né? Então tu entendeu, beleza. Uhum. Vai lá, quando terminar, me mostre, show me. Ok. Na verdade, eu também tava vendo Haikyuu. Nossa, muito bom! Eu sou muito viciado em Eu Haikyuu. comecei a ver Haikyuu porque minhas amigas são extremamente viciadas. Uhum. Tu gostou? Eu achei muito legal. Eu gostei Então tu muito vai do gostar. Hinata. Sim, Renata Show. Eu até E pensei eu que o que menino jogo da. vôlei, Ah, tu eu joga gostei mais vôlei? ainda. Pois é, eu também jogava e é muito massa pra quem jogou. O autor entende muito de vôlei. Nossa, assim, eu jogava como bloqueadora central, num time de meninas de 17 anos. Ô, louco, mas então a gente tem muito em comum, porque eu também era o bloqueador central, eu só bloqueava. Sério? Meus ataques eram muito balão, assim, daí eu Eu tinha que era, eu era bloquear. Assim. bloqueadora e atacante central. Ah, então você deve ser alta, então. Eu tenho 76. É, pra uma menina é alta. Legal. Ah, então tu vai gostar muito de Kuroko também, é a minha recomendação. Se tu gostou de Haikyuu, o estúdio que fez Kuroko é o mesmo. Então a animação É? é maravilhosa. Ah, então deve ser E linda. é muito linda e muito legal, meu. Muito legal, Kuroko. E o que eu ia falar, eu até pensei que o bonequinho da tua imagem ali era o. Era o. Como é que é aquele mais alto do time? O Tsukishima? É, você que era o Tsukishima, exatamente. Não. Essa personagem é a Ibuki Miyoda. Ah, não conheço, então. É a de Danganronpa, que é, no caso, a minha Uhum. personagem favorita de Danganronpa. É, eu não vou nem entrar nessa seara aí, porque eu já imagino que vai ser um daqueles animes de otaku, assim, que tu tem que jogar 30 jogos, ler 5 light novel, Nossa, fazer um sim, monte de coisa. Eu não tô afim. É, Não porque estou afim. tem o Danganronpa Zero, que é como tudo começa. Danganronpa 1, que pode ser tanto anime ou jogo. Danganronpa 1,5, que é o Ultra Despair Girls. Danganronpa 2, que é o Goodbye Despair. Daí tem os animes. E no Ah, final, o doido. Danganronpa V3, que é o último jogo. Deus, pare de me enviar alunos otakus, eu não aguento mais. É um por dia. Daí eu perco Um metade por da aula dia. falando de anime, não dá. É muito aluno otaku, meu Deus. Tem outra menina aqui que também é otaku, eu dei aula pra ela ontem. 2 horas Uhum. de aula, meia hora a gente perdeu falando dos animes que ela tá vendo também. Acontece. É. Ela também é fã de Kuroko, daí já era, a gente ficou falando de Nossa, Kuroko a aula toda. imagino. Vocês ficaram conversando o dia inteiro sobre. É. Hum, tá certo, é multiplicar mesmo. Ai, calma. Mas eu tava vendo também pra ver Jujutsu Kaisen. Meu, demorou pra ver. Muito bom. É que eu tenho preguiça. Daí o meu irmão viu, ele fala que é muito bom. Meu, é um shonen diferenciadaço, assim. Muito bom. Tipo, Demon Slayer é ótimo, mas é um shonen basicão. Ele faz o básico muito bem, sabe? Uhum. Não tem nada de diferenciado, mas o Jujutsu é coisa de outro mundo. É muito bem escrito, tá Eu doido? imagino. Tipo, ele tem uma arte muito bonita. Eu É, além gosto de dessas tudo. coisas de arte, porque eu desenho também. Daí eu gosto de arte bonitinha. Sim, mas assim, o cara ele tem um. Ele faz muito plot twist que tu não imagina. Tipo, eu vejo anime desde criança, mas assim, ver como otaku eu vejo desde 2006. Nossa, foi quando eu nasci. Pois é, imaginei. Eu vejo desde 2006 Narutinho, né? Comecei com Narutinho. Então, tipo, as coisas não me surpreendem mais. Tá acontecendo uma coisa, eu já imagino, é isso que vai acontecer. Daí minha namorada fala, foi tu que escreveu o anime? Porque eu sempre acerto. Mas com Jujutsu, não, cara. Eu imaginava que uma coisa acontecia outra. É absurdo, é muito bom. Nossa, inclusive eu fui ver, eu não tava com preguiça de ver o filme de Demon Slayer e eu fui ver um resumo na internet. Eu fiquei meio muito triste. Meu, tu viu o resumo desse filme maravilhoso, não Eu acredito. sei, eu ainda vou ver o filme completo.
Mas, tipo, eu pesquisei, porque eu cruzei com um daqueles vídeos de comédia, de resumo de comédia de filme. Daí eu gosto de ver. Tu perdeu de chorar lágrimas, assim, que nem. Eu não choro, né? Provavelmente eu vou chorar vendo mesmo. Eu já sei, mas eu vou chorar. Nossa, foi muito emocionante aquilo, tá doido. Aconteceu a mesma coisa com o Danganronpa comigo. Eu já sabia todo mundo que ia morrer. E eu chorei. Pois assim, por isso que eu gosto mais de anime do que de mangá, né? Diferente de todos os meus amigos. Porque eu quero me envolver. Se eu tô vendo é pra me envolver. Mas eu não gosto de chorar. Eu detesto chorar. Mas quando acontece ali um negócio que eu não tenho como me controlar, é muito bom, sabe? É bom de soltar os sentimentos. Assim. É muito doido. Aquele filme é bom demais. Recomendo fortemente. E essa temporada tá muito ruim, não tem nada pra assistir nessa nova, assim, bom demais. De quê? De Demon Slayer? Não, temporada de anime, né? Ah, sim. Começou... Tá saindo as novas temporadas, os novos episódios de Boku no Hero, inclusive. Mas já tá uma temporada inteira já, né? Aham. Tipo, eu quero dizer assim, tem 4 temporadas de anime por ano, né? Recentemente começou a última temporada do ano. Uhum. E essa última temporada não está muito boa. É isso que eu tô falando. Tipo, sim, tem continuações como a do Boku no Hero, e tá bem legal. Só que eu queria coisa nova, boa pra ver, sabe? Ah, sei. Tipo, na última temporada teve 2 animes que eu gostei demais, que era aquela da Vivi Flureto, uma mina de cabelo azul. Tu deve ter visto algumas imagens disso. Provável. Que canta e tal. Foi super massa aquele anime. E Megalobox também, que foi muito bom. Nossa, eu tenho um amigo que ele tá me enchendo a paciência pra eu ver Jojo. Ah, mas esses Jojo Fag aí, ignora. Porra. Às vezes ele chega lá no meu PV do Discord e fala, mano, você já viu Jojo? Eu, para, sai fora, maluco, todo dia é isso. Esses fãs de Jojo, cara, ignore. Eu já vi, não é aquilo que eles falam, não é grande coisa, não. Eu queria ver Sailor Moon, na verdade. Eu tenho minha professora de física, inclusive, ela ama Sailor Moon. Mas esse professor de física otaku é pra acabar, né? Porra. Sailor Moon é das antigas, né? O das antigas lá dos anos 90 é bom. Realmente. Mas eu vi, era muito criança, meu. Eu não sou tão velho assim, tá? Quando eu era bem criança, passava na TV, assim, então eu lembro brevemente das menininhas de saia colorida e tal. Ah, sim. Eu assistia Pokémon quando eu era pequena. Pokémon, muito bom. Eu era viciadaça em Pokémon. Aí sim. Então eu acho que tu vai curtir Pokémon Unity, porque é tipo LoL, só que é LoL de LOL. Pokémon. Eu tinha, tipo... eu jogava Pokémon GO, eu era muito boa em Pokémon GO, inclusive. Boa em Pokémon GO. Eu era... Porra. Eu tinha quase uma Pokédex cheia. Caraca, viajou até os Estados Unidos pra pegar os Tauros, então. Mas no meu limite, ali no Brasil. Ah, tá. Eu tinha brinquedos de Pokémon, tinha roupa. Eu tenho até hoje sabe, tipo um pijama do Pikachu? Aí sim. Eu gostava tanto de Pokémon que eu aprendi a imitar todos os 151 primeiros Pokémons. Por favor, não faça isso. Tu imitava ele como no anime, né? Ah, sim. Porque os cry deles do jogo mesmo é bem estranho. Eu imitava dos animes mesmo. Ah, tá. Então tudo bem, então menos mal. Menos mal. Eu recentemente comprei R$800 em camisas de nerds e eu comprei umas 5 ou 6 de Pokémon pra minha namorada. Ela é muito fã do Snorlax e do Squirtle, né? Porque a gente tem tartaruga. Eu adoro o Snorlax também. Eu tenho um Snorlax de pelúcia. Eu queria muito um desse. Ele é gigante, ele é muito grande, não é como uma pelúcia qualquer. Assim, deve ser muito legal. Grande. Sim, eu tenho. Aqui é nível hard de otaku também. Um dia você chega lá. Eu fui na Liberdade esses dias. Ah, legal. Eu gastei muito em roupa, em moletom, em tudo possível. Daí, dia 30 foi meu aniversário e a minha avó me deu R$300 pra eu gastar em roupa. Aonde você acha que eu vou gastar esses R$300 em roupa? Veio com um monte de camisa de anime, aí sim. Porra! Eu vou Liberdade é tenso, né? Lá tem uns negócios de japa mesmo, né? Lá eles vendem uma Shonen Jump. Nossa, muito. Tem umas lojas um pouco questionáveis assim também, mas...
Muito massa ver as criancinhas japonesas falando em japonês, assim. Aham. Acho super fofo. Ah, esqueci do... Tipo, você... teve uma mulher que ela tentou me vender uma capinha que não era do meu celular, porque a minha capinha do meu celular tá quebrada. Daí já é os chineses enrolão lá. Daí eu falei, não precisa, moça. Dela, não, pra você. Dela me deu a capinha. Ela me Legal. deu a capinha. Show, show. Que não é do meu celular. Simples assim. Pô, mas tu tá me enrolando nessa conta, hein? Já é pra tu ter terminado. Oh, calma, eu tô chegando ainda. Ah, beleza. Eu tô lá nos 36 quilômetros. Show. Tá, pera. Você fez uma conta e encontrou 36 quilômetros por hora? É. Bem, note o que o problema está pedindo, né? Foco no que o problema está pedindo. Ele pediu o seguinte: quais os veículos tiveram a velocidade média acima da velocidade de 60 km por hora? Eu sei, eu tô fazendo... Ah, tu tá fazendo em ordem seguida. tô fazendo em ordem. Daí ferrou. Daí tu vai ter que fazer tudo. Começou do jeito errado. No problema. vestibular, não faça isso, tá? Mas, ó, digamos que você tenha encontrado... Você encontrou alguma que é exatamente 60 km por hora ou algo do gênero? Não. Porque, por exemplo, se 10 fosse 60 km por hora, o 9, o 5, o 4 e o 8, com certeza estariam abaixo, né? Aham. Ou acima, na realidade, desculpa. Tu está dividindo, aumenta. Né? Que eu comecei do 20. O 20 é o mais devagar de todos, né? Na realidade... agora que eu parei pra pensar nisso. Deveria ter começado pelo 4, né? 4, 5, 8. Que são os mais rápidos, porque eles fizeram 100 metros em menos tempo. Sempre tenta dar essa pensadinha lógica antes de fazendo conta, porque às vezes na prova a gente não tem tempo, né? Mas a minha sorte é que pelo menos as provas de recuperação duram, tipo, o quê? 4 horas? Menos mal. Menos mal. Vamos lá, já tô no 8. Ai, meu Deus. Bem, olha, eu acho que é melhor a gente parar essa conta. Você entendeu? Tá bom, vamos pra próxima, tá? Eu acho que a gente tá perdendo muito tempo nela. Vamos pra próxima. Tá bom. Eu quero fazer uma. Eu quero fazer uma pra continuar essa conta depois. Bem, deixa eu pôr aqui o livro de novo. Eu quero primeiro te mostrar uma conta e depois fazer uma. Tá bom. Então, uma conta que envolve um pouco de lógica. Por quê? Porque até agora a gente está pensando em partículas, ou seja, em objetos sem tamanho, basicamente. A gente está pensando em objetos sem tamanho. Então, meu Deus, cadê o livro? Tá numa guia aqui. Ou seja, sem extensão, beleza. Só que às vezes as coisas elas têm tamanho. Por exemplo, esse problema aqui, ó. Uma carreta de 20 metros de comprimento demora 10 segundos para atravessar uma ponte de 180 metros de extensão. Ou seja, ela demora 10 segundos para atravessar por completo, da frente até atrás dela. Certo? Certo. Beleza, e ela tem 20 metros, então... Beleza. Determine a velocidade escalar média da carreta no percurso. Muito bem. É sempre bom fazer um desenho, tá? Eu tenho um algoritmo para resolver contas de física, que eu faço quando o problema permite, né? Eu faço um desenho, depois eu coloco o que o problema está pedindo, depois eu coloco a equação que resolve o problema, que encontra aquilo que o problema está pedindo, e daí eu isolo primeiro aquilo que o problema está pedindo, que às vezes não está isolado naturalmente na equação, né? E então jogo os números do denunciado e aí então encontro a resposta. Então, note que aqui o livro faz parecido. E o professor, ele vai gostar disso, tá? Se tem uma coisa que professor de física odeia, tu simplesmente fazendo conta sem explicar. Sempre bom tu dar uma explicadinha. Um texto mesmo, tipo aqui. Então, vamos lá. Se a gente quer que a carreta atravesse por completo, então a gente não pode pensar nela, ou pelo menos só na parte da frente dela, para fazer a conta, ok?
A gente, de certa forma, na física, só faz contas com partículas. Na física de ensino médio, pelo menos, só com partículas, ou seja, com objetos sem extensão. Mas a gente tem que levar em conta a extensão da carreta porque ela tem um tamanho. Mas como? Se na física a gente só faz conta com partículas. E é aí que entra a criatividade. Veja, se eu quero que a carreta atravesse a ponte toda, eu coloco a partícula que eu faço a conta na parte de trás da carreta. Então, a conta começa com a partícula a 20 metros atrás da ponte, entendeu? E daí todas as equações que a gente conhece sobre movimento de corpos, eu posso utilizar, apesar da carreta ter um tamanho, porque na realidade eu estou pensando nessa partícula que está a 20 metros atrás da ponte. Por que a 20 metros atrás da ponte? Porque a carreta tem 20 metros. Okay? E para ela atravessar por completo, é a mesma coisa que essa partícula que eu coloquei aqui na parte de trás da carreta, ela saia dessa posição a 20 metros da ponte e chegue até o fim da ponte. Okay? A ideia é essa. Então tenha isso em mente. Então, ó, se liga o que ocorreu aqui. A gente quer encontrar, né, o que exatamente a velocidade com que isso ocorreu, né, levando em conta que né, ele demorou 10 segundos, a carreta demorou 10 segundos para atravessar uma ponte de 180 metros. Então, como as contas eu só penso em partículas, na realidade, a minha partícula, que eu estou fazendo a conta, ela não andou só 180 metros da ponte. Ela andou 180 metros da ponte mais o 20 da carreta. O 20 que é a extensão da carreta, porque, né, como tu entendeu, acredito já, a partícula começa aqui atrás, né, 20 metros, porque a carreta mede 20 metros. Então o deslocamento total da partícula foi 200. Tá, professor, mas a carreta andou uma ponte toda de 180, não importa. Para fazer a conta, o que importa é o movimento da partícula, que foi 200. Então é só, tipo, quando tem o tamanho de alguma coisa, é só adicionar ao sabe? Como que fala? A extensão daquilo, ao deslocamento. Isso, ao deslocamento. Exatamente, é isso mesmo. Tu vai ter que ser criativa, mas de uma forma geral, tu sempre coloca na parte de trás, tá? Tá bom. Isso. Então, é isso. Então, a gente faz a divisão aqui e já era. Agora, deixa eu fazer uma conta envolvendo isto para você. Vou fazer, depois eu lhe mando. Ok. Vamos fazer a mais difícil. Espero que eu consiga. Essa aqui é a última, então deve ser a mais difícil. Uma escola de samba, aí é para acabar, hein? Vamos ver. Uma escola de samba, ao se movimentar numa rua reta e muito extensa, mantém um comprimento constante de 2 km. Então, é como se fosse uma carreta de 2 km, tá? Se ela gasta 90 minutos para passar completamente por uma arquibancada de 1 km de comprimento, a sua velocidade média deve ser... Tá, então vamos fazer um desenho. Então, nós temos aqui a arquibancada de 1 km, tá bom? Então, 1 km. Não vou dizer se é delta S, o que é. Eu sei que é uma distância de 1 km aqui. Tu tá vendo tudo que eu tô falando? Tô sim. Tá vendo meu desenho e tal? Tá vendo. Porque às vezes eu esqueço de passar um negócio. Tá bom. Bem, a avenida aqui tem isso, né? Só que a escola de samba tem 2 km, ou seja, ela é maior. Ela é maior que a rua. Tá bom? Então, eu vou ter que dar uma reduzida aqui para poder desenhar a escola de samba aqui. Então, a minha escola de samba está aqui, ó, de 2 km. E diz que demorou um determinado tempo para esses 2 km atravessarem 1 km. Porra! Acho que tá ali, demorou 90 minutos. Isso. Aqueles cachaceiros lá fazendo aquelas coisas de carnaval e tal. Mas demorou. Então, eles andam bem devagar, né? Porque eles andam sambando. Tô zoando, mas tô falando a real. Né? Então, tipo, essa escola ela vai bem devagarinho aqui, bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho, chegou aqui. Eu te pergunto, aqui acabou a nossa análise? Não. Ela vai ter que andar devagarinho, andar devagarinho, andar devagarinho até aqui.
Okay? Aqui acabou. Vamos dizer assim, a escola começa aqui, o desfile, e acaba quando a parte de trás passou. Ok? É assim que funciona. Se ela gasta 90 minutos para passar completamente por uma arquibancada de 1 km de comprimento, sua velocidade média será. Bem, o programa está pedindo velocidade média. Velocidade média, nós conversamos muito sobre ela hoje. É velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Mas tu tem que ter em mente o que é ΔS, é o deslocamento, o quanto aquilo que eu estou calculando se deslocou. Eu estou calculando essa escola de samba se deslocando. Só que na física a gente trabalha com partículas. Então eu não posso dizer que é um corpo de 2 km se movendo, mas sim uma partícula. Onde eu coloco essa partícula para conseguir resolver a conta? Aqui no fundo. É essa partícula que está se movendo, tá bom? Quanto essa partícula se move para sair da arquibancada? Ela se move tudo isso. Certo? Quanto é tudo isso? 3 quilômetros. Exato. É tão óbvio quanto parece. Então, esse é o ΔS. Então, basicamente, vai ser 3 km dividido por 90 minutos. Só que a gente quer a resposta em quilômetros por hora, tá vendo? E 90 minutos é 1h30. Exato. Então, eu vou dividir por 1,5. Dividir por 1,5 é chato. É muito chato dividir com um número de vírgula. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com números de fração. Ah, mas esse é bem fácil, na verdade. Se tu diz, mas eu não sei fazer. Dá 2. Isso. Porque, né, pela regra, né, inverte, né? Corta, corta. Vai dar 2 o quê? Bananas, estrelas? Vai dar 2 quilômetros por hora? Isso. Por quê? Porque o ΔS está em quilômetros, 3 quilômetros, e o tempo está em hora. Tá bom? Isso, tá tranquilo. Show. Agora é a vez da senhorita. Ah, se essa foi a mais difícil? Pois é, eu tô te falando, não é tão difícil esses assuntos. Claro, a gente ainda não tá vendo o MRU e o MRV. A gente só está estudando velocidade média por enquanto. O assunto vai complicar. Mas como tu falou das dificuldades e tal, vamos focar nesse assunto primordial para tu chegar com confiança nas próximas aulas, tá? Ah, sim, sim. Vamos para um probleminha e talvez eu comece a teoria na próxima. Essa aqui é boa. Vai lá, não é contigo. Tá.
Eu vou te mandar no WhatsApp as contas que a gente já fez, vai que elas te ajudam a resolver essa aí. Aham. Pois, tá lá. Só te mando. Ok. Terminar, me manda uma foto, tá? Talvez eu tenha raciocinado um pouco e acertado de primeira. Muito bom. Peraí. Nossa, gente, só tem mais 30 minutos. It's true. É meio rápido. Bem, pelo menos pra mim foi. Vamos ver, vamos ver. Você somou o deslocamento dessa partícula imaginária que está no fim do negócio ali, né? Uhum. E dividiu pelo tempo. Beleza. Show de bola. Uhum. E, ó, você tá top de velocidade média, tô gostando de ver. Então, eu acho que, por hora, estamos bem desse assunto. Vamos continuar o próximo assunto. Uhum. Apesar de que, não sei, se tu tá cansado, não quer ir no banheiro, tomar uma Não, água, tô etc. bem, tô Então, tá bom. de boa. Vamos continuando aqui. Muito bem, então agora eu vou falar de tipos de movimento que existem. Eu vou começar falando do movimento uniforme. Bom, o nome já indica uma coisa, é um movimento que ele tem uma certa uniformidade, tá? Uhum. Então é claro que na vida real a gente tem movimentos dos mais distintos, às vezes a gente se move mais rápido, mais devagar, às vezes a gente para, etc. Claro que na física a gente vai estudar simplificações desse movimento, então por vezes não é interessante fazer vínculos com os movimentos que tu pensa, assim, né? Que tu vê ocorrer. Tem que pensar matematicamente aqui, querendo ou não, tá bom? Uhum. Então, o movimento uniforme ele tem uma característica bem interessante, que é o fato de que neste movimento a velocidade do corpo que se move é sempre a mesma. Obviamente isso não acontece com um carro na rua, né? O carro ele freia, ele para no semáforo, ele acelera, etc. Mas dá para fazer uma aproximação disso, por exemplo, na estrada, quando o carro está sempre, sei lá, 100 km por hora numa reta, né? A velocidade é constante. Então aqui o movimento mais simples que a gente vai estudar é esse movimento com velocidade constante. Tá bom? A velocidade não muda. Não é que a velocidade é zero. Ela não muda. Ela é sempre, por exemplo, 100 km por hora, como o que eu acabei de te falar. Ou sempre, sei lá, 10 metros por segundo, como por exemplo um cara numa corrida de 100 metros rasos. E por aí vai. Tá bom? Uhum. Então, só isso que tu tem que ter em mente. A gente está fazendo uma suposição, que dificilmente ocorre na vida real, de velocidade constante, 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 constante. Então, tendo isso em mente, que a velocidade é constante, as contas elas ficam um pouco mais fáceis. Lembra aquele primeiro exemplinho que eu estava te mostrando lá, de o carro, ele sempre, a cada segundo que passava, ele estava 5 metros mais à frente do que antes? Uhum. Lembra mesmo? Sim. Começou no 20, depois estava no 25 metros, depois no 30 metros. Sim, né? sim. Ou era quilômetro, sei lá, tinha a ver com estrada. Tanto faz. A questão é, quando a gente vê que a velocidade é constante, é isso que ocorre. É esse aumento linear de posição, de 5 em 5, de 10 em 10. Né? Então é isso que tu vai ver ocorrendo aqui. Aumentos lineares. Bem, tem todos uns mequetrefe, mas a gente chega aqui nessa equação. Ó, sorvete. Tá bom? Essa é a equação do MRU, do movimento retilíneo uniforme, ou o MU. Como é que a gente chega nela? Né? Pela simples equação da velocidade média. Né? Velocidade média, deslocamento por tempo.
Se a velocidade for sempre a mesma, ela é a média. Por exemplo, se tu tira 7 em todas as provas, qual que vai ser a tua média? 7? Exato. Então, se tu tem sempre a mesma velocidade, a velocidade média é a velocidade sempre. Se tu andou uma hora inteira em 100 km por hora, 100 km por hora é a velocidade. Então, a ideia é essa. Agora ele pega, passa o ΔT multiplicando o V, e ele fala o seguinte, a gente vai sempre considerar, para essa equação aqui, que o tempo inicial é 0. Tá bom? A análise começa quando eu aperto o cronômetro. Quando tu aperta um cronômetro, não tá no tempo 0 lá? Pois é, então a ideia é essa. E, bem, é isso. Então, a hora que tu passa multiplicando o ΔT pelo V, e o ΔT é simplesmente o T final, porque o T inicial é 0, tu vai ter VT igual a S menos S0, porque o ΔS é S menos S0, posição final menos posição inicial. Então, olha só que massa. Você vai ter a posição do seu corpo igual à posição inicial dele, mais a velocidade vezes o tempo. Igual aquele problema que a gente estava conversando lá em cima, que o cara tinha a posição inicial de 20. Então, no instante 0, ele estava na posição 20. No instante 1, na 25. No instante 2, na 30. No instante 3, na 35. E assim vai. Tudo bem? Aqui, ó, nós temos umas situações dessa. Olha só que maravilha. Tem uma equação dessa que diz que a posição do corpo vai ser sempre 10 mais 5 vezes t. Então, por exemplo, qual vai ser a posição desse corpo aqui no instante 2? Em t igual a 2. Pera, repete. Qual vai ser a posição, qual vai ser o valor do S quando o t for 2? 20? Exato. Só isso. Então, tu já sabe qual é a posição do corpo mediante ao tempo que ele está se movendo. É isso que é a tal da função horária. A função horária no MRU, ela tem esse formato. S igual a S0 mais VT, sorvete. Isso, exatamente. Agora a gente tem que fazer algumas identificações, né? O número que multiplica o T, e isso inclui o sinal, é sempre a velocidade, tá bom? O S0 é sempre o número que soma, então é 10. E assim vai. Então, por exemplo, aqui a velocidade é 20, aqui a velocidade é menos 8, ou seja, ele está indo para trás, ele vai Retrógrada? Retrógrada, exatamente. E assim sucessivamente. Tem alguns movimentos que não tem o valor aqui na frente do tema. Tu sabe que é 1. Né? Quando não aparece um número multiplicando uma letra é porque é 1. Né? Isso. E aqui quando não tem número somando é porque a posição inicial é 0. Ah, entendi. Por exemplo, aqui a posição inicial é 30. Aqui, como não tem número somando, a posição é 0. A posição não é nada. Isso, exatamente. Ele começou no 0 da minha análise. Na linha de partida. 0. Entendi. Então tá bom. Vamos ver este probleminha de tabela. Ele é bem de boa. A gente tem que aprender a tirar dados de uma tabela e jogar numa questão. Porque é muito provável que caia uma coisa dessa na tua prova. Um móvel realiza um movimento uniforme num determinado referencial. O movimento é uniforme, ou seja, velocidade constante. Ou seja, a equação da posição é desse tipo. Seus espaços variam com o tempo segundo os dados da tabela. Então é aquele lance lá, ó. No instante 0 ele estava na posição 20, ou seja, a hora que eu apertei meu cronômetro para começar a estudar o que está rolando aqui, ele estava na posição 20. Passou um segundo, está na posição 28, ou seja, andou 8. Em um segundo ele andou 8 metros. Passou mais um segundo, andou mais 8. Foi para 36. Mais 8, mais 8. Se ele anda 8 metros a cada segundo, qual que é a velocidade dele? 8. 8 o quê? 8 quilômetros. Eu acabei de falar que ele anda 8 metros. 8 metros. Pera. 8 metros. 8 Mas 8 metros não é velocidade. Não. 8 metros por segundo? Exato. A unidade de velocidade é metros por segundo, ou quilômetros por hora. Se tu dizer na hora da prova que a velocidade é 8 metros, o teu professor vai dar 0. Independente da conta tá toda certa. Se tem uma coisa que nós professores odiamos, é isso. Porque vocês, assim, não sei, na escola, né? Ensino fundamental é uma droga. A professora manda a gente fazer as coisas por repetição e tal. Daí vocês ficam assim que nem
umas pessoas assim, ai, eu preciso encontrar isso de uma forma escolar da resposta. Não, gente. Se eu te perguntasse isso num carro que tu tá dirigindo, tu saberia, entendeu? Tu nunca ia me dizer que a velocidade do teu carro é 8 metros. Tu ia me dizer que é, né, quilômetros por hora e tal. Você sabe isso, você sabe. Então, pense também usando os conhecimentos do cotidiano, tá bom? Muito bem. Então, a velocidade é 8 metros por segundo. Tem aluno meu que, pelo amor de Deus, eles colocavam tempo em metros, coisas assim. Era lamentável. Só que falar isso e chamar a velocidade de metro também é meio errado. Tão errado quanto. Foi uma pequena gafe. Sem problemas, estamos aqui para passar vergonha. Determine o espaço inicial S0 e a velocidade escalar V do movimento. Então, aqui está toda a explicação, né? Mas é fácil entender o que é cada um desses termos. Você pode entender algebricamente, ou seja, pela equação. O S0 é o número que soma a coisa que tem a velocidade e o tempo, ou seja, o número sozinho. Mas aqui a gente não tem equação, né? Então, a gente tem que olhar pelos dados. O que é esse S0? Ele é o valor quando está começando a minha análise, no tempo igual a zero. Quando eu comecei a análise, a posição que ele está é a posição S0, a posição então, inicial. Então, S0 é sempre zero? Não. Não. Nem sempre é zero. Nesse caso, não é zero. Ó, no instante zero, ele está na posição 20. Ele começou na posição 20. Então entendeu? É 20? É 20, exatamente. Não fale mais isso, que o S0 é sempre zero, hein? Senão eu vou ter um infarto. Olha só quantos S0s aqui a gente viu diferente de zero. Né? Só esses dois últimos zero porque, né, não tem nada somando, lembra? Isso. Próximo. A velocidade escalar do movimento. Bem, a velocidade é aquela análise que a gente fez, né? Quantos metros ele está andando a cada segundo? Você concluiu que é 8, né? Então a velocidade é 8 metros por segundo. Acabou. Professor, mas eu não fiz conta nenhuma. A vida é assim. Às vezes não tem conta. Às vezes é só uma análise. Tá bom? Então não chega num problema de física achando que é matemática. Não é. Às vezes tem que analisar. A análise é o que realmente diferencia a matemática da física. Porque assim, eu escutava de uns colegas meus, física é fácil. Bem, é fácil para quem simplesmente coloca números numa equação. Não é assim. A análise é muito difícil às vezes. Mas se tu pega os padrões, né, fica fácil. Tipo aqui, tu já pegou o padrão. Tu olha quanto aumenta de um para outro, tu olha a posição que ele está no instante zero. Esse tipo de coisa vai te dando informações sem tu fazer conta. O movimento é progressivo e retrógrado. E aí, me diga. Progressivo. Por quê? Porque ele tá indo para cima, tipo, o número tá aumentando. Isso, o número está aumentando, muito bem. A velocidade é positiva, então tá aumentando. Qual é a função horária do movimento? Bem, aqui você tem que obter a equação mediante aos dados que você analisou. Essa equação, grava o que eu vou falar agora, que isso causa alguma confusão nos alunos. A equação do movimento uniforme é sempre única e exclusivamente essa. Tá, é a do sorvetão. Sorvete. Sorvetão é outra coisa. A do sorvete, exatamente. O que define a equação é o valor do S0 e o valor do V. Posição inicial e velocidade. Tá, professor, isso aqui. Fazem parte da equação. S e T fazem parte da equação. Tu não vai substituir, tu vai deixar ali. Ok? Só vai substituir S0 e V. E agora eu te pergunto, então. Eu vou falar. A função horária, então, é S igual a posição inicial, que é 20, mais V, a velocidade, que é 8, vezes T. S igual a 20 mais 8T. Então é 28? Não. 20 mais 8T. Tá bom. Tu nunca, pelo amor de Deus, tu nunca pode somar a letra com número, tá? Nunca. Ok. Nossa! Por favor, não. Tá? Porque daí estragou tudo. Tá? Letra com letra, número com número. É que nem, tipo, tu não pode somar banana com maçã. Uma banana mais uma banana são 2 bananas. Mas uma banana e uma maçã não é 2 alguma coisa, né? Então, pense aqui que tu tá falando de 20 qualquer coisa, mais 8 bananas. Tá. O qualquer coisa aqui é porque não tem nada do lado do 20, né? Então, qualquer coisa. Mais 8 bananas. Não pode somar qualquer coisa com banana. Agora, se tivesse 8 bananas mais
né, 8t mais 3t, tu poderia somar, porque é 8 bananas mais 3 bananas, entendeu? Aham. É muito tosco falar isso de banana, mas funciona. Então, eu falo. Beleza? Show. Então, agora que eu expliquei magistralmente isso, eu vou pedir para tu fazer essa conta aqui, ó, a 38. Tá. Aquele esquema, 5 minutos de depressão intensa, tenta resolver sozinha e daí eu volto daqui a 5 minutos, tá? Tá bom. Então tá, já volto. Peraí. Ai, ai, ai. Você só pode me mostrar de novo a fórmula? S igual a S0 mais VT, escreve aí. Peraí, S igual a S0 mais V Mais VT, mais exatamente. VT. Tá bom, valeu. Isso, valeu, valeu, valeu. Tranquilão aí? Creio que sim. Ótimo. Subarashi. Subarashi.
Tá, tem que te mandar? Oi, tu falou alguma coisa? Eu tenho que te mandar? Sim. Ai, honestamente, eu acho que eu confundi tudo, mas eu não tenho certeza. Espero que não. Ó, se tu acertar, tu pode se sentir igual é o vídeo que eu vou te mandar. Aham. Abre aí. Abre o áudio também. Tá? Tá. Muito bom. Nossa, é muito intelecto. Verdade. Vamos ver se tu fez tudo certo. Deixa eu pôr aqui pra você. Show. Peraí, estou confundindo as bolas. Não era este problema que está no Paint. Era o outro da tabelinha. Aqui. Vamos lá, vamos ver a tabelinha. Então, temos uma coisa ocorrendo aqui, né? Um movimento e um movimento uniforme. Então, aquela equação do sorvete. Se é uniforme, é sorvete. Acabou. Uhum. Ah, mas tem outra, se sorvetão... Não. O movimento uniforme tem apenas uma equação, a equação do sorvete. Pronto. O outro movimento vai ter várias, mas o uniforme tem só o sorvete. Seus espaços variam com o tempo segundo os dados da tabela. Então, inicialmente, no instante zero, ele estava na posição 160. Muito bem. Então, nós já temos a posição inicial, 160. Só de olhar aqui, bate o olho e já vi. A posição inicial ela é sempre dada pelo instante t igual a zero, o instante inicial. E determina a velocidade escalar também. Se é movimento uniforme, a velocidade é constante. Ela é durante todo o processo a mesma. Vamos verificar se isso está ocorrendo mesmo? Ó, do instante 0 para o instante 1, ele se moveu 40 metros. Ah, agora que eu percebi que eu errei um negócio. O que você errou? Eu creio que eu tenho errado o sinal ali embaixo, que não era Sim, mais você é errou o menos. sinal. Uhum. Eu parei Sim. agora para perceber. É menos, ele está diminuindo a posição, né? Então, retrógrado. Tá dando ré. Retrógrado. Deixa eu... O resto tá tudo muito bom. Tá certo? Uhum. Agora sim eu tô me sentindo L. Eu consigo escutar até a trilha sonora, assim. Aí sim, gostei de ver. Está no caminho, está no caminho. Você ainda é uma Nier, é uma Melo. Uma hora tu chega no nível do L. Tá bom? Então vamos para a próxima. Bem, a gente viu então probleminhas de tabela. Parece que está tranquilo para ti, porque tu entendeu bem a teoria. Ótimo. Então agora vamos ver outra coisa associada com essa teoria. Que não é basicamente a tabela, mas sim ler um texto e interpretar equação, interpretar velocidade por meio do texto. Tá bom? Aqui a gente interpretou por meio de uma tabela, agora a gente vai interpretar por meio do texto. Veja que eu estou colocando problemas que podem ser que apareçam na tua prova. Né? Pode ser que apareça um problema de interpretação, pode ser que apareça um problema que ele dá a tabela, pode ser que ele dê um problema que ele não dá a equação, mas se explica por meio de um texto, entendeu? E assim vai, tem várias possibilidades. Vamos lá. É dada a função horária S igual a 20 menos 4t para t em h, que descreve o movimento de um ponto material num determinado referencial. Os espaços são medidos numa trajetória a partir de um marco zero. Ok. Então, existe uma posição inicial, lá, ou melhor dizendo, a referência do problema, existe uma referência, só que este rapaz está a 20 metros dessa referência. E com uma velocidade de menos 4 metros por segundo. Desculpa, quilômetros por hora, tá? Está a 20 quilômetros e aqui menos 4 quilômetros por hora. Então ele está indo para trás, certo? Então é retrógrado. Retrógrado, exatamente.
Os espaços S são medidos numa trajetória a partir do marco zero, beleza. Então, é como se eu tivesse uma grande régua e tem o começo da régua ali, só que o cara tá na posição 20 da régua, tá bom? É isso que tu tem que pensar. Show. Continuando. Continuando, então. Os instantes t são lidos num cronômetro. Beleza. O espaço inicial é a velocidade escalar. Bem, tu sabe me dizer, né? Qual que é a posição inicial e a velocidade escalar? Pera, repete a pergunta. O A espaço pergunta inicial A. é 20 e a velocidade escalar do movimento é 4. Isso! Perfeito. Ai, para, você demorou um pouquinho para responder, eu achei que eu tinha errado. Não, só tava pegando no ar aqui. Continuando. O tipo do movimento, ele é progressivo ou retrógrado? Retrógrado. Retrógrado, ele tá indo para trás, mas eu não fiz nenhuma análise de posição. Mas a velocidade é negativa. Pronto, retrógrado. Isso. O espaço do móvel quando t é igual a 2 horas. O que você faria para encontrar isso? Calma. Não sei, não entendi a pergunta. Então leia de novo. Eita. Eu não sei o que é para fazer também. O espaço do móvel, ou seja, ele está pedindo a posição deste objeto quando o t é 2 horas, ou seja, quando ele já está se movendo a 2 horas. Nossa. Então, a 120 segundos? 120. Não, o quê? Tu quer posição. Qual é a posição dele quando ele já andou 2 horas? Então, o t aqui é 2, né? Isso aí. Então, qual vai ser o S? 20 menos 8, né? 17. Eu também não sou a melhor pessoa do mundo em matemática. Como é que era? 20 menos o quê? Tu concorda? Não, vai lá, eu vou ficar mudo. A hora que chegar a resposta, tu me fala, já te expliquei. Não, pera, era 20 menos o quê? Menos 8. Menos 8? Isso. É 12. Realmente a resposta tem o número 12 nela, mas qual é a unidade da resposta? Estrelas, bananas, raios gama? Qual que é a unidade de espaço, de deslocamento? De espaço? Unidade de deslocamento. Quilômetros? Quilômetros, nesse problema é quilômetros, exatamente. Confiança, você sabe essas coisas. Só dá uma respirada. Não precisa me responder na hora que eu te pergunto. Pode ficar mudo e dar uma pensadinha. D. O instante quando o móvel está na posição cujo espaço é igual a 8. Vai lá, eu vou te deixar pensando por 2 minutos. E aí? Ai, que susto. 160?
Vamos ver, deixa eu pensar aqui. 160 o quê? Quilômetros por... Não. O que o problema está pedindo? Fala, antes de mais nada. Instante que o móvel está na posição cujo espaço é igual a 8 quilômetros. Então está pedindo um instante, está pedindo um tempo, certo? Aham. Então a resposta 2 horas? Tem que ser em tempo. Não, pera. Qual foi a conta que tu fez? Eu simplesmente fiz 20 vezes 8. Não, definitivamente errado. Se tu tem uma equação, olha só, se tu tem uma equação de movimento, tu vai ter que usar ela, tá? Tu está calculando o movimento de um objeto que é descrito por esta equação, tá bom? Uhum. Então tu tem que usar ela para resolver o que o problema está pedindo. Ele está pedindo o tempo, ou seja, qual t, que vai fazer o objeto chegar na posição 8 km. O que é esse 8 km na equação? É o valor do S. Uhum. Porque é a posição que ele está, entendeu? Ele está na posição 8 km. E esse S é a posição que ele está num determinado tempo. Então você coloca 8 aqui e faz a conta. Você, no caso, passaria o 20 para o outro lado, 8 menos 20, 12. Menos 12, na verdade, dividiria por menos 4 e o T daria 3. Tá bom? Tá. Ok. Tá, entendi. Agora eu vou pedir para tu fazer aí é mais fácil. No instante que o móvel passa pela origem dos espaços, marco 0. O que é isso? A origem dos espaços é na posição 0, ok? Uhum. Então o valor do S é 0. Você quer encontrar o T que faz o S ser 0. Como é que você resolve essa conta? Coloca 0 no lugar do S e isola o T, ok? Então dá... Faz a conta aí, não faz com pressa. Faz a conta aí, isola, passa dividindo o que tiver que passar, passa diminuindo o que tiver que passar para o outro lado, etc. Vai lá. S é 0, tá? E acha o T. Deu menos 5. Menos 5, vamos dizer. Bem, errado. Definitivamente errado. Eu nunca na minha vida vi tempo negativo. Né? Então não tem como ter dado menos 5. A resposta é mais 5. Tu esqueceu de uma coisa. Mais 5 horas. Não esquece da unidade, pelo amor de Deus. Uhum. Por que dá mais 5? Porque tem 0 do lado esquerdo, certo? Daí você passa o 20 para o outro lado negativo. Então vai ficar menos 20 igual a menos... É mesmo. Eu esqueci de deixar negativo. Isso. Então tudo bem. Ó, gostei da aula. Para quem falou que não sabia nada, a gente avançou muito, tá? Parabéns. Então tá. Eu acho que amanhã nós temos aula de novo e daí amanhã a gente se fala, tá bom? Tá bom. Vou te mandar tudo que a gente fez aqui e logo te mando o vídeo também. Ok. Tchau, tchau! Tchau!